uma passagem sobre a vida do rei Ezequias de Judá. O texto diz que Ezequias estava Glória a Deus, graças a Deus. Fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Para você que não me conhece, eu me chamo J.S. Mendes. Sou seu mensageiro distante para a misericórdia e graça de Deus. E esse é o canal Mensageiro Distante, pregando a palavra de Deus. Para aqueles que me conhecem, querem me justificar, estive bastante tempo ausente. Como sempre, eu estou ocupado com outras questões. Eu não sempre tenho tempo para gravar, isso eu já falei várias vezes aqui. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor me concede a oportunidade de estar novamente aqui, sempre que Ele também me dá uma nova mensagem. E hoje eu quero falar algo em relação à oração e o seu poder para as nossas vidas. Glória a Deus. Justificando, tem chovido muito aqui na minha região e como vocês sabem muito bem, como eu disse em outro vídeo passado, o lugar onde eu gravo aqui, ele fica distante da minha casa, então o acesso aqui é um pouco precário, o acesso aqui é um pouco difícil devido tanto à questão da distância como à questão da estrada. Mas por misericórdia de Deus, o Senhor me concedeu a oportunidade de estar aqui, porque fez sol hoje, graças a Deus, fez um solzinho hoje. Na verdade, desde ontem tem feito um pouco de sol e deu para amenizar mais as questões das chuvas. Então, eu vim correndo para cá para que possa entregar uma mensagem da parte de Deus para você. Então, cheguei hoje bem cedinho pela manhã, preparei todo o equipamento, as minhas coisas estão ali e, pela misericórdia de Deus, se for a vontade do Senhor, estarei entregando mais uma mensagem da parte dele ao seu coração. E Deus, eu acredito, estará trabalhando e eu acredito que Deus estará fazendo a sua obra em nossos corações. Então, continue comigo até o fim dessa mensagem, onde vamos falar um pouco sobre a oração. Na verdade, a oração pautada na vida de Daniel. Ou seja, eu vou falar sobre a oração, a sua influência em nossas vidas, mas tomar como personagem de aplicação a vida de Daniel, um homem que orava e Deus respondia e revelava o profundo e oculto. Então não sai daí, fique comigo até o final, que Deus tem uma palavra para você. Amém? O Old Web Brasil apresenta Mensageiro Distante. Glória a Deus, aleluia. Estou com a minha Bíblia aqui, espero que você esteja com a sua aí. Se você está com a sua Bíblia Sagrada, então abra comigo em Daniel, que está no Velho Testamento, ou seja, o livro de Daniel, que está no Velho Testamento, capítulo 9, versículo 20 e versículo 21, que é a leitura tema dessa mensagem. Eu repito, vou falar sobre a oração e tomando como exemplo a vida de Daniel, o homem que orava e Deus respondia. Mas nós vamos examinar um pouco um momento específico em que Daniel estava orando e intercedendo e tirar algumas lições importantes sobre a vida de Daniel para as nossas vidas nesse momento em que ele estava orando, confessando, intercedendo. Então há alguns pontos que eu quero aplicar aqui nessa mensagem, mas subordinado ao tema oração. Então Daniel capítulo 9, versículo 20 e versículo 21 está escrito assim: Daniel está aqui na Babilônia, ele foi levado cativo em 605 com a leva dos outros seus irmãos e ele está aqui na corte do rei Nabucodonosor e Deus então se manifesta a ele. E Daniel então entra em um período de oração para entender os mistérios de Deus. Basicamente, essa é uma explicação sobre esse versículo. Então, leiamos comigo o versículo 20 e o versículo 21. Está escrito assim, versículo 20, capítulo 9. Daniel está orando. Versículo 20. Estando eu ainda falando
e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Versículo 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no início, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Vamos continuar lendo até o versículo número 23. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Ou seja, eu saí para fazer você entender o sentido. Versículo 23. No princípio das tuas súplicas ou das tuas orações, foi emitida uma ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, ou seja, você é muito amado. Preste atenção e entenda o sentido das palavras e entenda a visão. Até o versículo 23, tá bom? Para que a gente possa ter um completo entendimento do que estava se passando. Ok? Então vamos agora entrar nessa palavra, nessa mensagem, e extrair algumas lições sobre esses versículos, essa fase ou essa experiência particular de Daniel, que pode também ser aplicada como lições para a nossa vida, subordinado ao tema oração. Amém? Então, Daniel capítulo 9, versículo 20 a 21, mas também para nossa compreensão completa, versículo 22 e versículo 23, mais especificamente versículo 20 e 21. Bem, eu já dei um pequeno panorama sobre esse momento da vida de Daniel, ou seja, Daniel está cativo na Babilônia. E ele está em um momento de entendimento, ou de busca por um entendimento a respeito daquilo que Deus mostrou a ele em visão, e daquilo que ele também leu a respeito dos escritos proféticos de Jeremias. Bom, é impossível falar de oração sem citar como exemplo a importante figura bíblica de Daniel. Para quem não sabe, esse personagem da Bíblia Sagrada foi e ainda é um grande referencial quando tratamos desse tema da oração. E também do tema escatologia bíblica, ou por que não dizer, do estudo das últimas coisas ou dos últimos dias. Quanto a este segundo tema, ou seja, a escatologia, o livro de Daniel ele é uma grande peça-chave que completa o livro das Revelações, ou seja, o livro do Apocalipse, que eu falei em outro vídeo. Então, para que todas as peças do quebra-cabeça a respeito da escatologia ela se juntem perfeitamente, é preciso entender que o livro de Daniel ele é uma peça-chave nesse grande aglomerado de peças. Ou seja, para que haja uma junção de todas as peças chaves que levam a uma visão completa sobre os últimos dias e tudo o que o envolve, é preciso considerar os escritos ou o livro de Daniel, ou seja, os textos bíblicos sobre Daniel, ou seja, desse importante profeta que mantinha um forte relacionamento com Deus através da oração. Porém, embora o livro de Daniel ele apresente esse e outros temas importantes à fé do povo de Deus, o meu foco aqui hoje é destacar o tema oração, ou as verdades encontradas nesta constante experiência que este servo de Deus ele tinha ao se dedicar a ela. Então eu preciso entrar agora num contexto histórico, como muitos de vocês já ouviram falar. Daniel ele então foi levado cativo para a terra da Babilônia, quando a sua terra foi então invadida pelos caldeus em 605. E estando ali juntamente com seus conterrâneos, Deus Jeová o eleva a uma posição de autoridade e influência, à medida que lhe usa de forma extraordinária em toda a sua vida e passagem por 4 diferentes dinastias. Exatamente, Daniel viveu
em 4 diferentes dinastias enquanto esteve ali naquele país. Então, como dito anteriormente ou no início desse vídeo, Daniel estava em oração, dadas as visões ou os eventos do capítulo 7 e do capítulo 8 e das escrituras proféticas de Jeremias. Bem, nós vamos à aplicação dos pontos. Então, Daniel capítulo 9, versículo 20, versículo 21, 22 e 23, vamos extrair lições importantes aplicáveis à nossa vida cristã. Eu quero dividir cada uma dessas partes, desses versículos, em partes A, partes B e partes C, para que possamos ter uma compreensão mais próxima daquilo que Deus quer que aprendamos. Então, aí no versículo número 20, Daniel ele começa dizendo o seguinte: estando eu ainda orando, ou estando eu ainda falando. Aqui nós vemos que Daniel ele estava orando antes que algo sobrenatural começasse a acontecer. Então, diante disso, eu quero destacar 2 pontos. O primeiro ponto é o ponto A, que diz que, apesar de Daniel ele ser um homem com muitas obrigações, Daniel ele tinha uma vida de oração. Aqui no versículo 20, na parte A, ele estava orando, estava falando com Deus. Ou seja, Daniel era um homem de oração. Mas Daniel tinha ocupações. Daniel ele ocupava uma posição política ali no reinado de Nabucodonosor. E também continuou ocupando essa posição nas diferentes dinastias a qual ele viveu, até a sua morte ali no cativeiro. Mas o fato é que, apesar dele ter toda uma vida de ocupação, Daniel ele sustentava uma vida de oração. Uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Em nossos dias, chamados dias trabalhosos, há muitos que usam muitos pretextos para não se aplicar à oração. Mas aqui a minha Bíblia está dizendo, e eu espero que a sua também esteja dizendo isso, que Daniel ele estava orando, ou Daniel ele orava. Em outra passagem diz que Daniel orava 3 vezes ao dia e com as janelas abertas. Daniel poderia muito bem orar com as janelas fechadas para que ninguém ouvisse, mas Daniel orava com as janelas abertas. Ele falava com Deus e não se envergonhava disso. Ele se dedicava à oração. É preciso entender que a oração ela é a respiração do crente. Um crente que não ora, ele está sem respirar. A sua vida espiritual, ela está como que a vida de um defunto. Ou seja, e defunto em vida? Não, ele está morto. Então, quando você não ora, você está morto espiritualmente. E a oração, ela é a respiração do cristão. A oração, ela faz com que sejamos a lenha que queima no altar de Deus. Sim, quando oramos, estamos diante do altar de Deus, ou estamos no altar da oração. E a lenha que queima é o nosso coração. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Daniel, ele mantinha a sua vida de oração. Ele mantinha se respirando espiritualmente. Daniel se mantinha orando e falando com o seu Deus. Ele mantinha-se no altar da oração, queimando como uma lenha em consagração. Ou seja, somos a lenha de Deus que queima do altar da oração. E a oração é a respiração de todo cristão. A segunda coisa que eu aprendo aqui, ainda na parte A desse versículo 20, é que a sua vida de oração, ou a vida de oração de Daniel, lhe preparava para viver experiências com Deus. Ou seja, as experiências que Daniel vai ter nos versículos seguintes seriam, na verdade, resultado da sua busca ali por respostas, ou da sua busca por Deus. Logo, as experiências com Deus, eu posso entender aqui,
na maioria das vezes, elas são resultado de um processo de busca constante. Exatamente. Eu vou repetir. Na maioria das vezes, as nossas experiências com Deus, ou experiências sobrenaturais, são resultado de um período ou de um processo de busca a Deus. A vida dos apóstolos e tantos outros cristãos da história comprova isso. Aquelas pessoas do passado, eles não eram seres de outro mundo. Não, eles não eram. Eram homens e mulheres de carne e osso. Eles não eram seres de outro mundo ou algo parecido, mas eles eram homens e mulheres de oração. Na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 17 e 18, diz que Elias, ele foi um ser humano sujeito a todas as coisas como qualquer um de nós. Mas o mesmo texto diz que ele orou, ele falou com Deus. E houve seca e escassez sobre a terra. E novamente ele se dedicou à oração, ele foi e orou. E então Deus respondeu com chuva e fartura sobre a terra. Bem, alguém pode pensar que Elias ele era um ser sobrenatural. Mas Elias, como o próprio texto diz, era apenas um homem. Mas havia um detalhe, Elias era um homem de oração. Mas o que é orar? O que é basicamente orar? Ora, orar é basicamente falar com Deus. É conversar com Deus, manter um diálogo com Deus. Isso é basicamente orar. Mas oração envolve 3 características importantes. A primeira delas é que oração, ela é eu falando com Deus. A segunda característica da oração é que a oração é Deus falando comigo. E a terceira característica da oração é eu e Deus conversando sobre outra pessoa. Aí falamos sobre intercessão. Então, oração basicamente é falar com Deus. É eu falando com Deus, Deus falando comigo, ou eu mais Deus conversando sobre outras pessoas pela intercessão. Então, a oração é a respiração do cristão. Daniel, mesmo ocupado, mantinha sua vida de oração. Daniel, ele se preparava para experiências com Deus através da oração. Pois as nossas experiências com Deus, na maioria das vezes, são resultado de um processo de busca espiritual, através da oração. Aqui ainda no versículo 20, Daniel continua dizendo, e ele diz assim: e confessando o meu pecado. E confessando o meu pecado. Versículo 20, agora na parte B. Diante dessa atitude de Daniel, aprendemos outra lição importante. Que não existe oração sem confissão. Aliás, a confissão é uma das partes que completa a oração. Bem, mas o que é confessar? O que é basicamente confessar? Ora, confessar é entrar em sincero acordo com Deus. É dizer, Deus, você está certo e eu estou errado. Deus, o que você disse é a verdade. O que eu penso é a mentira. É entrar em sincero acordo com Deus. É concordar com Deus. Isso é basicamente confessar. Mas também, apesar desse conceito básico sobre confissão, é preciso dizer também que, diante desse ato da confissão, há 2 eventos importantes que são presentes nele. O primeiro é o reconhecimento, ou seja, o homem reconhecendo algo diante de Deus. O segundo é a vulnerabilidade. É quando o homem se coloca impotente diante de Deus. É quando ele baixa a guarda e reconhece que Deus venceu.
Diante de tudo isso, o homem ele honra a Deus, pois quando o homem confessa, ele está também honrando a Deus. Mas quando ele não confessa, ele está desprezando o seu Criador. Quando o homem confessa, ele adora a Deus. Quando o homem não confessa, ele despreza a Deus. Mas também no versículo 20, agora na parte C, Daniel ele diz ainda mais. E o meu povo. Ele começa dizendo na parte A, estando eu ainda orando. Depois ele diz na parte B, e confessando o meu pecado. Ele diz também, e o pecado do meu povo, na parte C. Nesse ponto nós vemos que Daniel, ao orar, ele não somente confessa seus pecados, mas também ele se coloca no lugar do seu povo. Isso aqui é muito nobre da parte de Daniel e admirável. Porque Daniel, ele era um homem íntegro, mas ele, ao confessar os seus erros, ele também confessa os erros do seu povo, se colocando no lugar do seu povo, como Cristo se colocou no lugar da humanidade e aceitou ali a pena dos nossos pecados. Então, Daniel, ele é um tipo de Cristo aqui, que se coloca a favor do seu povo, que confessa o pecado ou aceita sobre si o pecado do seu povo. Ele intercede ali, como Cristo também intercedeu na cruz e intercede por nós diante do Pai. Então, Daniel intercede, pois ele entendia também que, como o seu povo, ele também era um cativo. Ele estava ali na Babilônia, levado contra a sua força, e ele se coloca em pé de igualdade com o seu povo. E por isso que, ao confessar também os seus pecados, pois embora Daniel fosse um homem íntegro, ele não era infalível, ele falhava também, ele se coloca no lugar do seu povo e intercede. Logo aprendemos que, assim como a oração, ela envolve confissão, também ela envolve intercessão pelos outros. É como eu disse anteriormente, intercessão é eu com Deus conversando sobre outra pessoa ou sobre outras pessoas. É eu me colocando em apelo diante de Deus por outras pessoas. E nisso nós exemplificamos também o sacerdócio de Cristo, pois não somente Cristo se colocou na cruz por nós, mas também continua a interceder por nós, se colocando diante de Deus ao nosso favor. Então Daniel, ele não apenas orou, mas também se colocou em apelo em favor do seu povo. E embora Daniel ele ocupasse uma posição privilegiada na corte do rei, ele se coloca em pé de igualdade com o seu povo e diz: Senhor, eu confesso os meus pecados, mas também eu confesso os pecados do meu povo. Eu me coloco no lugar do meu povo, confessando também. Isso é intercessão. Como nós lemos antes ou anteriormente, Daniel ele estava orando. Mas agora nos versículos seguintes, Daniel ele vai vivenciar outras experiências incríveis na oração. Então, no versículo 21, na parte A, Daniel ele registra a seguinte experiência. Estando eu, ainda orando, veio o varão Gabriel rapidamente em minha direção. Observe que, assim como nos pontos anteriores, aprendemos aqui também mais verdades sobre o poder da oração. Aprendemos então que, quando um servo fiel de Deus ora, ele provoca movimento nas regiões espirituais. Isso aqui é muito lindo. Daniel, no versículo 21, ele diz: estando eu, ainda falando, estando
eu ainda orando, o varão Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, ele veio voando rapidamente em minha direção. Então, quando um servo de Deus se coloca em oração, ele provoca movimento no mundo espiritual. Aleluia! Ou seja, as coisas se movem do lugar quando eu e você nos colocamos na posição da oração. Ou seja, ordens judiciais, elas são expedidas. Decretos são emitidos. Milagres acontecem. Grilhões são quebrados. Quando eu e você oramos. Daniel estava orando. Versículo 21. Quando eu estava orando, quando eu ainda estava falando na oração, ele diz, veio Gabriel. O mundo espiritual é então descortinado diante de Daniel. E aparece o anjo Gabriel em sua direção, voando em sua direção. Então coisas acontecem quando eu e você oramos. Coisas espirituais, coisas sobrenaturais acontecem, coisas se movem do lugar. E quer saber uma verdade que tem se perdido em nossos dias? Eu vou dizer. O poder de Deus dado à igreja não é o poder político. Isso é uma ferramenta. O poder de Deus dado à igreja não é o poder das mídias sociais. Isso é uma ferramenta para a igreja. Nem também o poder de Deus dado à igreja são as alianças com o mundo, as amizades com o mundo. Sim, eu preciso dizer que muitos já se fizeram amigos do mundo e inimigos de Deus em troca de poder e aceitação pessoal. Mas qual é o poder da igreja? Onde está o poder da igreja? Está em Atos capítulo 1, versículo 8 e 14 e também no capítulo 2 desse mesmo livro de Atos. Então, veja o que diz no capítulo 1, versículo 8 de Atos, o poder da igreja. Capítulo 1, versículo 8. Jesus dizendo à sua igreja, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. No versículo 14 está escrito assim, e todos estes perseveraram unidos, unânimes, em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E no capítulo 2, nós vemos ali a efusão do Espírito, ou o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Este é o poder da igreja. A oração no Espírito, o batismo no Espírito, o poder do Espírito Santo através da oração. É a manifestação do Espírito Santo quando a igreja ora. E é preciso fazer uma observação aqui diante de um fato inegável. A manifestação do Espírito Santo, aqui descrita em Atos dos Apóstolos, que é o poder de Deus através da igreja, só veio após um período de comunhão, oração e consagração. Comunhão com os que vivem na luz. Então não é com qualquer pessoa, não é sendo amigo do mundo que a igreja vai manifestar o seu poder. Não é isso. Não é o que está escrito aqui. Eles permaneceram unidos, ou seja, irmãos. Por isso eles tinham poder. Eles permaneceram em oração, por isso eles tinham poder. Eles permaneceram em consagração, dedicação, entrega, separação. Por isso eles tinham poder. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia: a igreja tem perdido o seu poder, porque tem perdido a sua característica de separada. Ela é separada por Deus. Ela é consagrada por Deus. Por isso ela tem poder. Através da comunhão, através da oração, através da consagração. Então, essa é uma grande verdade
que o poder da igreja não é o envolvimento com o mundo, não é o poder político, nem o poder tecnológico, nem das mídias sociais, mas o poder do Espírito Santo, pela comunhão, pela consagração, pela oração. Agora na parte B do versículo 21, lembrando que nós estamos separando em partes A, B e C, aquela parte desses versículos, sobre o que Deus quer que entendamos. Agora, na parte B do versículo 21 ainda, veja o que Daniel diz. E tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Na parte A, ele diz que o anjo Gabriel apareceu e veio voando em sua direção. Na parte B, agora ele diz que ele o tocou. Ele o tocou. Aqui eu aprendo com este versículo mais uma outra verdade, que é o fato de que quando oramos, somos tocados ou tocados pelos céus. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 1 a 6, conta uma passagem sobre a vida do rei Ezequias de Judá. O texto diz que Ezequias estava Agora observe a parte B do versículo 21, onde Daniel continua dizendo e está escrito assim. No versículo 21 ele diz que teve uma visão do anjo Gabriel. Quando ele orava, ou seja, quando eu e você oramos, o mundo espiritual se move. E agora o mundo espiritual o toca. Ele diz que o anjo Gabriel o tocou. E tocou-me. Aprendemos então com mais este versículo que quando oramos, somos tocados pelos céus, ou pelo mundo espiritual. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 6, fala sobre a doença do rei de Judá, chamado Ezequias. O texto bíblico começou a chover de novo. Deixa eu terminar de arrumar aqui, irmãos, porque começou uma chuva muito forte aqui, eu tive que parar. Quando a gente grava aqui quando se grava no ar livre, a gente está sujeito a essas coisas, não é? Então, veio uma chuva muito forte daquela mata ali atrás. E eu pensei que ela não ia chegar aqui, mas chegou. Chegou rápido. Eu tive que tirar os equipamentos daqui, onde eu estou agora. Também para não me molhar, né, e prejudicar os equipamentos também e danificar tudo. O importante é que a obra do Senhor está sendo feita, não é isso? Se Paulo enfrentou naufrágio, quem sou eu para temer uma chuva? Então, nós estamos meditando em Daniel capítulo 9, versículo 20 ao versículo 21. Nós vamos ir na parte A do versículo 21. E nós vamos agora meditar na parte B do versículo 21, tá bom? Lembrando que nós dividimos esses versículos em A, B e C, ok? Então, na parte B do versículo 21, Daniel ele continua dizendo e ele fala assim: E tocou-me. Na parte A, ele diz que teve uma visita do anjo Gabriel, que veio voando em sua direção, ou seja, quando nós oramos, nós provocamos movimento no mundo espiritual. Essa lição aqui, que Deus me deu. E agora, na parte B do versículo 21, ele diz que Gabriel o toca. Bem, aprendemos então aqui com mais este versículo que quando nós oramos, nós somos tocados por Deus. Quando nós oramos, temos visões
no mundo espiritual. Quando nós oramos, provocamos movimento no mundo espiritual. Quando nós oramos, também somos tocados por Deus, ou somos tocados pelo mundo espiritual. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 6, conta-nos a história sobre a doença do rei Ezequias, o rei de Judá. A história diz que Isaías é enviado ao rei Ezequias e lhe diz: olha, organiza a tua casa, ou seja, põe em ordem a tua casa, porque tu vais perecer. Diz o texto bíblico que Isaías, ele sai da casa ali real, ele está caminhando no pátio para ir embora. Ele entregou a mensagem, o profeta, após entregar a mensagem, vai embora. Não tem nada que ficar ali esperando o cafezinho, esperando um abraço, ou quem sabe até tomates sendo arremessados ou ovos. Ele entrega a mensagem e vai embora, segue seu caminho, cumpriu o seu objetivo, como eu estou cumprindo aqui. Isaías está caminhando no pátio e nesse momento o rei ele começa a orar. Ele recebe a mensagem ali de Isaías e ele começa a orar e ele chora para a parede. Ele chora para Deus e suplica a misericórdia de Deus. O texto diz que ainda Isaías, ou seja, o profeta que havia entregado a mensagem para o rei, ainda não havia saído do pátio quando a palavra de Deus vem a ele novamente e diz: volta e retorna lá até o rei e fala para ele que eu estou acrescentando mais anos de vida a ele porque ele está sarado da sua enfermidade, porque eu ouvi a oração dele, eu ouvi o choro dele. E isso é maravilhoso porque através da oração de quebrantamento, através da súplica, através de uma oração para a parede, Deus lhe deu a sua restauração. Bem, quem não gostaria de receber um toque da parte de Deus desse em sua vida, num momento terrível como aquele? Todos nós. Todos nós. Então, diante disso, eu posso dizer que eu não sei qual o toque de Deus que você está precisando hoje. Se em sua saúde, se em seu casamento, ou quem sabe até em seus projetos pessoais. Mas eu posso afirmar a você que se você acreditar e que se você orar, seu milagre vai chegar. Aleluia. O rei recebeu a mensagem de morte. Aquela mensagem é uma mensagem de morte. Arruma tua casa que tu vais perecer, tu vais partir. Então vira-se para a parede e ele ora e chora e diz: lembra-te, Deus, que eu andei na tua presença. Ainda o profeta não havia saído do pátio real quando a palavra de Deus lhe vem novamente e diz: retorna lá, porque agora eu estou acrescentando mais anos de vida a ele. Aleluia. Então, se você acreditar, se você orar, se você entender que Deus quer que você ore, se você entender o poder da oração e do quebrantamento pela oração, Deus vai te responder nesse dia de hoje. Amém? Você crê? Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. No final dessa ministração, eu estarei fazendo uma oração em nome do Senhor Jesus. Então eu te convido a continuar me assistindo e aprendendo comigo sobre a palavra de Deus. Porque eu posso falhar, mas essa palavra, ela nunca falha. Então, veja que na história do rei Ezequias, que eu narrei para você, resumindo, ele se virou para a parede. E ele orou ao verdadeiro Deus. E Deus lhe respondeu. Então eu posso fazer uma seguinte pergunta para as pessoas que estão me ouvindo agora. Será que a parede do seu quarto conhece as suas orações? Ou o que as paredes do seu quarto têm ouvido de você? Murmurações? Palavras de maldições? Palavras imorais, indecentes? Ou as suas orações? Ou as suas
lágrimas. Infelizmente, nós vivemos em uma geração de pessoas que oram pouco e quando oram, oram errado, porque estão aprendendo com líderes com visões distorcidas da verdade. Às vezes, não é o discípulo que é o culpado, mas os mestres. Mas às vezes, os discípulos são culpados por seguirem mestres errados. Falsas visões, falsos ensinos, espíritos mentirosos. E é por isso que precisamos clamar a Deus por um avivamento antes da iminente volta do Senhor Jesus. Bem, no versículo 21, Daniel, quando ora, ele confessa. No versículo 21, ele intercede. E ele é visitado por Gabriel, ele é visitado pelos céus. Há um movimento no mundo espiritual e ele é tocado pelo mundo espiritual. Ele diz, tocou-me. Agora aqui no versículo 22, na parte A, o mensageiro de Deus lhe diz algo, ou seja, Gabriel agora fala algo para Daniel. Ele diz o seguinte, Daniel, eu vim para te fazer entender. Entender o quê? Entender as visões do capítulo 7 e 8. Daniel teve visões no capítulo 7 e 8 e agora ele estava em oração para entender essas visões. Estava em confissão e em intercessão pelo seu povo. E agora o mundo espiritual se descortina diante de Daniel e ele então tem a visita de Gabriel. E o anjo diz, Daniel, eu vim para te fazer entender. Agora, para um entendimento melhor desse versículo, ou seja, o versículo 22, a parte A, quando ele diz, Daniel, agora eu saí para te fazer entender, eu preciso observar algumas outras versões da Bíblia. Bem, na versão NVI está escrito assim, sobre esse mesmo versículo, ou este mesmo versículo. Está escrito, Daniel, eu vim para te dar percepção e entendimento. Na versão transformadora, que é uma versão que eu já usei várias vezes aqui para ministrar em alguns dos meus vídeos, está escrito assim, Daniel, eu vim para lhe dar percepção e entendimento. Na língua original do Velho Testamento, o termo entendimento, observe bem, se origina da raiz hebraica din, que significa basicamente separar, distinguir, discernir, obter compreensão profunda, capacidade de separar as coisas. Logo diante dessa incrível verdade, posso afirmar que quando Gabriel ele toca em Daniel, ele lhe comunica uma capacidade sobrenatural para que Daniel compreendesse a mensagem divina. Olha o que diz o versículo 22. Ele diz, e me instruiu, falou comigo e disse, Daniel, agora saí-te para te fazer entender o sentido. Ele tocou em Daniel. O versículo 22, ele poderia ter vindo antes do 21, ou a parte A do versículo 22, poderia muito bem ter vindo antes da parte B do versículo 21, se é que você está me entendendo, para que a gente tivesse um entendimento melhor do que está acontecendo aqui. Porque a palavra hebraica aqui é bin, ou seja, discernimento, compreensão, capacidade de separar as coisas. Então, quando o anjo toca em Daniel, ele dá a Daniel a capacidade sobrenatural para entender o que ele vai dizer a Daniel. Amém? Então, o toque de Deus ali dá a Daniel dom espiritual, capacidade de discernimento. Ou seja, aplicando esse ponto aqui, que eu acredito que você está entendendo, eu posso afirmar que quando a igreja de Deus, ela ora, quando a igreja de Deus ora com propósito,
ela recebe a capacidade sobrenatural dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Então, observe comigo, o anjo ele diz, Daniel, no versículo 22, eu saí para fazer-te entender. Essa palavra entender aqui é discernimento, compreensão, capacidade sobrenatural de entender e separar as coisas, que é algo que falta muito em nossos dias, em nossas igrejas. A capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre o que é falso e o que é verdadeiro, entre a mensagem do falso profeta e a mensagem do verdadeiro profeta. Então, quando a igreja ora, ela é tocada pelos céus. Ela recebe capacidade sobrenatural de Deus. Ela recebe uma das maiores ferramentas para a batalha espiritual, que se chama o discernimento. Ou discernimento de espírito, como está escrito no Novo Testamento. Então, o meu desejo no final dessa mensagem é que você seja tocado por Deus e receba essa capacidade tão urgente em nossos dias, ou seja, o dom do discernimento, através da oração. Aleluia, glória a Deus. Tão urgente e tão necessário em nossos dias, diante de tantos espíritos mentirosos, espíritos enganadores, espíritos sedutores, dentro e fora da igreja. No versículo 23, o anjo completa a sua fala iniciada no versículo 22. E ele diz assim: ainda quando você começava a orar, uma ordem foi emitida e eu vim. Olha o que ele diz, versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Quando você começava a orar, uma ordem foi dada, uma ordem foi emitida e eu vim. E agora se concentre e entenda a visão. É isso que ele diz aqui. Agora toma, pois, bem sentido e entende a visão. Aplicando agora esse versículo 23, esse último versículo dessa mensagem, eu posso dizer que quando a igreja de Deus ora, ou seja, quando eu e você nós oramos com propósito e compromisso, nós entendemos as revelações de Deus. Nós compreendemos a agenda de Deus. Em nossos dias fala-se muito sobre a agenda satânica, mas eu quero trazer aqui e frisar mais uma vez que Deus também tem a sua agenda. Ou seja, ele tem um controle. Então, quando Daniel ele ora, ele é tocado com discernimento. Quando Daniel ele ora, ele recebe capacidade para entender as revelações de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, no versículo 20, Daniel, ele mesmo sendo ocupado, ele mantinha a sua respiração espiritual, a oração. Ele deixava-se queimar no altar da oração. Daniel, mesmo ele sendo ocupado, mesmo Daniel tendo uma posição maior que os seus irmãos ali na Babilônia, ele intercede e se coloca no lugar dos seus irmãos como Cristo. Daniel, ele, no versículo 21, quando ele ora, quando ele fala com Deus, há um mover espiritual, o anjo Gabriel aparece para ele. O mundo espiritual é descortinado. E tudo isso porque Daniel ele estava em oração. Ou seja, essas experiências que Daniel tem são devido à sua preparação na oração. Glória a Deus. Então, quando Daniel ora, ele recebe também capacidade para entender os mistérios de Deus. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem até aqui, essas revelações da parte de Deus. Glória a Deus.
mas agora, aleluia. Graças a Deus, irmãos. Glória a Deus. Tive que parar mais uma vez devido à chuva. Os irmãos perceberam aí. Veio um barulho de chuva muito forte aqui atrás de mim. Quando eu olhei, tinha um temporal enorme vindo aí. A gente fica de costas e não percebe. Aí quando vai ver, já tá em cima. Mas chuva também é bênção de Deus. O importante é perseverarmos até o fim. Mas graças a Deus que concluímos essa aplicação. E estou já indo embora para casa. E eu quero finalizar dizendo que Deus, Ele te ama, que Deus tem um plano na sua vida. Para você que é cristão, espero que Deus tenha fortalecido seu coração mais uma vez, através desse simples mensageiro que sou eu, através desse simples canal que é o canal Mensageiro Distante, que é feito com muito esforço, muita dedicação. Gasto horas estudando, me aplicando, mas o Senhor me deu graça e eu espero que você tenha compreendido o que Deus tem dito nessa mensagem. Então que Deus possa abençoar grandemente sua vida, em nome de Jesus. E eu quero dizer que Deus tem um plano para todos nós. E o desejo de Deus é que esse plano se concretize em nossas vidas. Ou seja, todos nós fazemos parte de um plano elaborado por Deus, elaborado pelo seu amor. A Bíblia diz que Deus, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos os homens sejam salvos. Salvo de quê? Você pode perguntar, você que não é cristão. Eu respondo, salvo de uma vida após a morte, longe de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. No passado Deus revelou o seu plano aos patriarcas e profetas como Daniel. Sim, esse personagem que estudamos hoje um pouco sobre sua vida, sua experiência de vida, através da oração. Mas em nossos dias, esse mesmo Deus que Daniel conversava com ele fala em nossos dias por meio da vida e das palavras de Jesus, o seu Filho. E por isso que nesse exato momento eu te convido a fazer uma reflexão sobre a sua vida e veja o que está faltando em seu coração. E eu te convido a orar primeiro por todos os homens do mundo. Em seguida, eu também te convido a orar, caso você deseje, por esta salvação. Se você não sente que é salvo, se você sente que falta algo em sua vida, eu quero te dizer que o que falta em sua vida é a presença maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E vamos orar agora em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus venha restaurar o altar da oração. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é fiel, justo e verdadeiro. O Senhor não nos decepciona. O Senhor é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. E eu quero orar juntamente com esse espectador, Senhor, que está me assistindo, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse idoso. Orar e pedir que o Senhor venha restaurar o clamor da humanidade. Sim, a oração. Pois a oração também é o clamor da humanidade, por um mundo cheio de justiça, de paz e de amor. Que o Senhor venha restaurar
o altar da oração, ou a vida de oração de todos os cristãos, de todos aqueles que têm coragem de falar com um Deus Criador dos céus e da terra. Eu peço que o Senhor venha restaurar neles o desejo de falar com Deus. Vivemos em dias em que tem crescido muito o ateísmo e a negação sobre Deus, mas eu creio que há um Deus vivo e que Ele está esperando a nossa oração, esperando que nos coloquemos em Sua presença. Senhor, restaura o altar da oração dos cristãos, restaura o clamor da humanidade, restaura, Senhor, o clamor que existe em nós, que se chama oração, que é falar com Deus, clamar a Deus, se colocar em súplica por Deus. Isso é oração. Aleluia. Mas também eu venho te pedir, Senhor, por aquele que ouviu essa mensagem, Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir que ouça a oração dessa pessoa. E se ela, nesse exato momento, está confessando o teu nome, eu te peço que o Senhor venha entrar no seu coração, que o Senhor venha transformar a sua vida. Espírito Santo, entre no coração dessa pessoa que está fazendo essa oração. Que o seu nome seja escrito no livro da vida. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Lava ela com o teu sangue, o sangue puro derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Ó Senhor, Tu és um Deus trino, um Deus soberano, um Deus de amor. Ó Senhor meu Deus, que a Tua presença venha se fazer notória, verdadeira no coração daquele que ouviu essa mensagem. Escreve seu nome no livro da vida, salva, liberta, cura, recebe a sua confissão através da sua oração. Em nome de Jesus, eu oro e eu peço e te agradeço. Glória a Deus. Bom, irmãos, esse foi mais um vídeo do canal Mensagem Distante. Eu sou o seu mensageiro distante pela misericórdia e graça de Deus. Sou carente das vossas orações. Peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas em suas redes sociais, para que as pessoas possam ouvir e aprender sobre a palavra de Deus. Então, eu fico por aqui. Se Deus quiser, nos vemos na próxima gravação. Se você quiser comentar, quiser colocar um pedido de oração, fique à vontade. Que Deus possa abençoar você e sua família, seus sonhos e seus projetos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu abrirei os olhos desse povo e todos saberão